dissesse que você pode mudar a sua vida a partir de hoje com a lei da suposição? A lei da suposição nada mais é do que aquilo que você vem supondo na sua vida todos os dias. Não só do que você acredita, mas do que você supõe. Se você acredita que você merece pouco, se você vive conformada com uma vida de escassez, pois é somente isso que você terá. Por muito tempo durante a minha vida, eu também vivia assim. Eu pensava que a escassez era normal, que era assim mesmo, que estava bom daquele jeito, que a vida era assim, que eu merecia pouco, e foi somente isso que eu tive durante muito tempo da minha vida. Lá em Provérbios 23:7 diz assim: porque assim como ele imaginou em seu coração, na sua alma, assim ele é. Esse versículo é a base da lei da suposição, criada pelo místico Neville Goddard. E esse versículo, ele afirma que o poder do pensamento profundo e a intenção da alma e do coração moldam a nossa identidade, o nosso caráter e a nossa realidade. A lei da suposição, na prática, ela afirma que a nossa realidade externa, ela é moldada por aquilo que nós assumimos como verdade internamente. E o mais incrível é que a lei da suposição, ela é uma das ferramentas mais buscadas para aquelas pessoas que estão em busca de autoconhecimento. Eu estou me redescobrindo aos 40 anos e durante toda a minha vida eu fazia as coisas tudo certo. Eu me esforçava, eu batalhava, eu trabalhava muito, mas as coisas, elas não andavam, elas não funcionavam do jeito que eu queria. E era nesse momento que eu começava a perguntar para mim mesma, por que isso acontece comigo? E às vezes eu questionava Deus, Deus, por que isso está acontecendo comigo? Eu sou uma pessoa tão boa, eu sou uma pessoa tão esforçada. E são esses pensamentos que às vezes acabam nos sabotando. Às vezes nós estamos até no caminho certo, nós estamos até quase conseguindo aquilo que a gente quer, mas quando chega esses questionamentos, é o momento que a gente acaba se sabotando. Eu sempre fui uma pessoa muito inquieta e foi aí que eu descobri algo muito sutil e muito poderoso. Sempre que eu entrava em algo, eu já entrava pensando, vai ser muito difícil, eu não sou boa o suficiente, a vida é muito dura. E sem perceber, eu já estava criando o resultado final. E foi assim que eu conheci a lei da suposição. A lei da suposição, ela funciona assim: aquilo que você assume como verdade tende a se manifestar na sua vida. Não é como mágica, mas é quando você começa a agir, a sentir e a se posicionar a partir disso. Tudo o que você sente sobre você ou sobre determinada situação influencia o resultado. E quando eu entendi isso, foi como se acendesse uma luz na minha cabeça. Porque o problema não era o que estava acontecendo fora, não era aquilo que eu enxergava, mas era exatamente o que eu sentia e o que eu pensava. Eu queria sim uma vida diferente, só que eu continuava sentindo e supondo as mesmas coisas sobre mim. Ai, que eu sou uma pobre, coitada. Ai, que eu luto tanto, meu Deus, eu não mereço isso. Portanto, se você acredita que a vida é difícil, tudo fica mais pesado. Vamos fazer um teste? Observe o que você tem suposto sobre você e comece a agir diferente. Eu vou usar como exemplo aqui, quando foi que eu comecei a aplicar a lei da suposição na minha vida e como foi que eu consegui tornar realidade aquilo que eu estava querendo no momento com a lei da suposição e como eu venho aplicando ela todos os dias na minha vida. A casa que eu estava morando era o meu principal problema e o meu emprego CLT, que eu também não suportava mais. Eu falei que ia colocar um ponto final nessas duas coisas. Eu não vou falar tudo aqui porque tem outros vídeos falando sobre. Mas, resumidamente,
eu falei, eu não quero mais ficar aqui nessa casa, não é o que eu quero, não é o que eu preciso e não é o que eu mereço. A partir daquele momento, eu comecei uma jornada por uma casa de aluguel, uma casa maior, uma casa arejada, uma casa espaçosa, que pudesse atender às minhas necessidades, as necessidades da minha filha, a necessidade da nossa gatinha, que nós temos uma gata. E a partir desse momento, eu comecei a aplicar a lei da suposição. E eu acordava e ficava o dia inteiro imaginando a casa que eu queria, eu ficava supondo como ela seria, eu ficava supondo como era a nossa vida nessa nova casa. E eu comecei a procurar, claro, você tem que supor e você tem que agir e tem que se posicionar a partir disso. Então, depois disso, eu entrei em grupos de aluguel, comecei a procurar casa pelo bairro aqui, que também ainda tinha isso, tinha que ser no lugar que eu queria, que é aqui nesse bairro. Tem um outro vídeo aqui no canal falando tudo sobre isso, com a lei da suposição aplicada todos os dias, eu consegui. Toda vez que vinha algum pensamento querendo fazer o contrário daquilo que eu queria, eu fazia a oração poderosa que mudou a minha vida, e também tem vídeo dela aqui no canal. Toda vez que vinha um pensamento contrário, eu começava a orar. Eu começava a dizer as palavras daquela oração poderosa. Eu começava a orar, eu começava a combater aqueles pensamentos com palavras que eram as palavras que eu queria. E todo momento eu ficava imaginando como seria essa casa. Eu estava muito inconformada. Quando foi em fevereiro, eu disse, nós não vamos mais ficar aqui nessa casa. Não é o que eu quero, não é o que eu preciso, não é o que eu mereço. No início de março, apareceu a casa que a gente queria, no lugar que a gente queria, casa espaçosa, arejada, do jeitinho que a gente queria. E foi isso, gente. Eu comecei a aplicar a lei da suposição todos os dias, fazendo todos os dias e supondo tudo diferente, tudo daquilo que eu imaginava que era assim mesmo, que estava bom daquele jeito. Eu comecei a fazer tudo o contrário. Eu fiz o que o versículo disse: assim como você pensa em seu coração que você é, que você merece, assim vai acontecer. E aconteceu. Se você quiser assistir o outro vídeo que está aqui no canal, você vai entender melhor como foi que eu fiz todo o processo para poder conseguir a casa de aluguel. E como foi que eu reprogramei o meu cérebro, porque também ainda tem isso. Não é só você dizer, não é só uma mágica, é você mudar os seus pensamentos. E para que tudo isso acontecesse, eu fiz a reprogramação do meu cérebro através dessa oração. A oração, ela diz assim: eu libero agora todo medo, culpa e lealdade invisível que me afastam de receber, sustentar e crescer. O que é meu retorna à origem. O que é meu me encontra com leveza. Tudo na vida vem a mim com felicidade, alegria e glória. E foi assim que eu fui tornando realidade aquilo que eu queria, através da lei da suposição e aplicando com essa oração todos os dias. E foi assim que eu consegui sair do emprego CLT, que eu não queria mais, que não me fazia feliz. E foi assim que eu consegui essa casa maravilhosa que nós estamos aqui hoje. Portanto, observe aquilo que você vem assumindo como verdade, porque isso cria a sua realidade. A lei da suposição, ela pode sim mudar a sua vida completamente a partir de hoje, assim como eu fiz. Foi através da lei da suposição que eu consegui acreditar em mim mesma, que sim, que eu era capaz, que eu sou capaz. Foi através da lei da suposição que eu voltei a acreditar em mim mesma, de que eu sou forte, de que eu sou capaz, de que sim, eu vou realizar todos os meus sonhos. E eu espero que você tenha gostado desse vídeo e que a lei da suposição também possa fazer a diferença na sua vida. Um beijo e até o próximo vídeo.